Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Porque eu tô muito bem, obrigada. Hoje, nessa noite incrível, nessa noite maravilhosa, a gente vai retomar o estudo da obra Pão Nosso, né? Tá um tempão já que a gente estava aqui esperando por ele. Olha só, o livro do Benfeitor Emmanuel. A gente começou esse estudo ainda na pandemia, em 2020, e nós vamos retomar os nossos estudos em novo horário, porque antes a gente estava fazendo aos domingos ali mais ou menos umas 19 horas. Então a gente vai realizar o estudo hoje. E para quem acompanha o nosso estudo da obra Pão Nosso, deve estar sabendo aí que a gente está iniciando hoje, né, retomando hoje aí o capítulo 79. Por isso, quem está chegando, muito boa noite. Aqueles que vão chegar, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Porque eu não sei a hora que você vai ver, né, esse estudo, mas eu espero que você veja e eu espero que você tire daqui algumas reflexões para a sua vida, porque afinal de contas essa é a proposta da doutrina espírita. Nos dá ali ferramentas suficientes e necessárias para que a gente possa refletir sobre a nossa caminhada aqui de espírito imortal. Enquanto o pessoal vai chegando aí, ou depois que o pessoal chegar, né, a gente precisa ir organizando aqui os nossos trabalhos, e como é de hábito, de costume, sempre que iniciamos uma atividade espírita, nós começamos pela nossa prece. Então, se você está em casa e quer fazer essa prece junto com a gente, aproveita, coloca aí uma garrafinha de água do lado da sua mesa, coloca uma água aí para fluidificar, que aí você já usa essa água, distribui nas outras garrafas e fica tomando ao longo da semana, porque a água fluidificada é um santo remédio para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Então eu tô aqui muito empolgada, muito feliz, bem arrumadinha, né, que eu me preparei para esse encontro com vocês. Boa noite, Vanessa, seja muito bem-vinda. Me preparei para que a gente pudesse estudar assim com alegria e bem colorido, né, porque hoje, 8 de março, a gente merece estar assim. Nós vamos retomar o estudo maravilhoso da obra Pão Nosso, da coleção Fonte Viva. Então vou fazer a nossa prece. Se você quiser, põe uma aguinha aí do lado para fluidificar, que aí também já ajuda, né, na nossa harmonização, no nosso equilíbrio físico, espiritual, mental, tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Vamos rogar a Jesus e a Maria de Nazaré e aos espíritos amigos e bondosos que nos acompanham, que nos assistem, para permanecerem aqui conosco durante todo esse estudo, a fim de que as nossas intuições, as nossas reflexões, elas possam tocar todos os corações que tiverem acesso a esse conteúdo, que nós possamos juntos, unidos, pela abençoada tecnologia, vibrar num só sentimento, num só coração, através das palavras do Benfeitor Emmanuel, no estudo que realizaremos agora. Que Jesus nos envolva em luz, em paz, fluidifique as águas da nossa casa e nos dê um momento de reflexão e de harmonia através do estudo da obra Pão Nosso. Que assim seja. Graças a Deus. Olha, minha gente, quanta gente aí, muito bem, coisa maravilhosa. Então, olha, fui ali, me arrumei, toda bonitinha, para vir para cá, para esse encontro, né? Afinal de contas, quando a gente vai lá para o centro no presencial, a gente não faz isso? Então, aqui do mesmo modo. Então, vamos lá. Eu vou retomar aqui um pouquinho da história da obra Pão Nosso, para aqueles que estão chegando aí, marinheiro de primeira viagem. Então, queria falar para vocês que a obra Pão Nosso, esse livro, psicografado por Chico Xavier, né, do Benfeitor Emmanuel, ele faz parte da coleção Fonte Viva. Que coleção é essa, Adriana? É a coleção que se constitui das obras Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro, Pão Nosso, que é o segundo, Vinha de Luz, que é o terceiro, Fonte Viva, que é o quarto, e Ceifa de Luz, que é o quinto. São 5 livros que vão estudar, né, minuciosamente versículos do Evangelho de Jesus. Então, é um estudo que o Emmanuel traz para nós num intuito muito didático e pedagógico de nos fazer compreender não somente a doutrina cristã, a doutrina do Cristo, o cristianismo, mas também ele nos dá as ferramentas para colocarmos em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, esses ensinos trazidos por Jesus. Então, vale a pena. Se você não tem o livro, baixa aí no Google, que a gente encontra facinho o livro Pão Nosso.
E o capítulo que a gente vai estudar hoje, porque nós já estudamos 78 capítulos, é o capítulo 79. Eu, particularmente, gosto muito desse livro do Emmanuel. Se você não conhece, baixa ele aí, se você não tiver ele físico em casa, né? Ele tá aí gratuito, lá no site A Bíblia do Caminho, você encontra ele. E eu aconselho você a começar a ler o livro por esse textinho inicial, que a gente chama de prefácio, que fica antes do capítulo 1, que é um texto maravilhoso, que o Emmanuel vai falar sobre o serviço cristão, e é um texto orientado para os aprendizes da doutrina consoladora, da doutrina dos espíritos. Então, esse primeiro texto, esse prefácio da obra Pão Nosso, é assim um primor, né? É um texto sintético, é um texto objetivo e é um texto que traz para todos nós os objetivos das lições do Cristo, né? Porque ele vai comentar ao longo da obra inteira, mas ele também traz aqui para a gente, de maneira muito didática, a compreensão do que é a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, ou seja, é o Evangelho Redivivo, tá, gente? Não vou dar mais spoiler, se você ainda não leu o Pão Nosso, você pega o Pão Nosso e vai lendo, porque hoje nós vamos estudar capítulo 79. Capítulo 79 dessa obra magnífica tem o título de O Mas, sabe aquela conjunção mas, porém, contudo, todavia? Então, o Mas e os discípulos. O título do texto é esse. E como pretexto para o texto do benfeitor Emmanuel, ele recorre ao capítulo 4 da Carta de Paulo aos Filipenses, versículo 13. Um versículo muito conhecido de todos nós, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o versículo. Mas a gente precisa contextualizar. A gente vai estudar o Evangelho de Jesus, tem que fazer a contextualização, a circunstância, né, a situação em que Paulo escreveu essa carta. Que carta é essa, né, que Paulo escreveu? Bom, vou dar aqui algumas informações, depois vocês pesquisam aí de maneira mais aprofundada, se vocês estiverem interessados. Então vamos lá. Essa carta, Paulo escreveu mais ou menos ali entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, e ele estava preso, né? Alguns historiadores dizem que ele estava preso em Roma, outros dizem que ele estava em Éfeso. Na realidade, não se sabe bem ao certo onde Paulo estava a essa época. O que se sabe é que ele escreveu uma carta ao povo de Filipo. Filipo, Adriana? Sim, Filipo. Filipo é uma cidade, né? Era ali uma cidade da região da Macedônia, colônia romana, e Paulo evangelizou essa cidade mais ou menos ali por volta dos anos 48 a 49. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, não estou falando isso aqui, né, mirabolante, coisa da minha cabeça. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo de 12 a 40. Depois você pode ir lá verificar. Ele escreve essa carta, então, da prisão. Ele está preso. E essa carta, especialmente, ela é uma carta marcada, né, ali no discurso de Paulo, ali nas suas palavras, ela é marcada pela gratidão, ela é marcada pelo encorajamento e ela é marcada pela alegria. Agora, você imagina alguém preso, né, Paulo preso, escrevendo uma carta agradecendo ao povo de Filipe, que sempre o ajudava, o assistia, inclusive financeiramente, para as suas viagens de divulgação do Evangelho de Jesus. Então, nessa carta especialmente, ele está agradecendo, ele é grato, ele encoraja o povo de Filipe a continuar a tarefa do Evangelho, e ele escreve uma carta cheia de alegria, uma carta cheia de alegria. Então aqui a gente já tem, né, algumas informações a respeito de Paulo, ele estava preso, da carta ele escreve ao povo de Filipe, os filipenses, que é ali uma região da Macedônia, era uma colônia, né, romana, que foi evangelizada por Paulo ali entre 48 e 49 depois de Cristo, e Paulo escreve essa carta, né, de dentro da prisão. Agora vamos parar um pouquinho e pensar, né? Quantas vezes na nossa vida, eu ainda nem comecei a ler o texto, estou só no pretexto, no versículo.
Quantas vezes em nossa caminhada, em nossa vida, nós fomos gratos, ou nos encorajamos, ou manifestamos alegria por estarmos presos a uma determinada situação. Porque o Paulo aqui estava preso de fato, né? Denotativo, concreto. Mas eu estou falando aqui das prisões, né, no sentido conotativo, no sentido mais metafórico, das prisões que muitas vezes, nas quais muitas vezes nós estamos encarcerados e esquecemos de agradecer. Às vezes nós estamos aprisionados a um relacionamento, às vezes nós estamos aprisionados a uma profissão, às vezes nós estamos aprisionados a um adoecimento, às vezes nos encontramos aprisionados a determinadas circunstâncias, a uma cidade, né, a um local. Eu tento sair dali e não consigo. Quantas vezes nós já nos lembramos de agradecer por essas situações? Adriana, eu vou agradecer por quê? Eu vou agradecer porque eu preciso provavelmente estar preso ou presa àquela situação para dali tirar o aprendizado necessário, o crescimento necessário para que eu possa finalmente me libertar e caminhar na direção de uma vida nova. E normalmente a gente não pensa sob essa perspectiva, né? E aqui Paulo estava preso. Então, isso serve para nossa reflexão. E eu não estou falando aqui que a gente precisa se manter preso a situações dolorosas, porque é meu karma. Não é nada disso. É que tem circunstâncias, situações e pessoas com as quais nós nos vinculamos, as quais nós nos prendemos, que são necessárias para o nosso processo de resgate do passado, de construção do presente para a melhoria do nosso futuro, entende? Eu estou falando numa perspectiva reencarnacionista. Eu estou falando aqui dentro de uma perspectiva de uma lei de ação e reação, que é uma lei natural, entende? Então, vamos lá. São minhas reflexões, né, gente? Eu estou aqui filosofando com Kardec. Então, vamos lá. Daria até um podcast, né? Filosofando com Kardec. Muito bem. O mas e os discípulos, que é o mas, uma conjunção adversativa, contudo, porém, todavia, entretanto, conjunção adversativa, professora de português, né, que baixou. Muito bem, esse é o título. O pretexto é, tudo posso naquele que me fortalece. Como assim? O mas e os discípulos. E aí, logo abaixo, tudo posso naquele que me fortalece? Sim. Vamos ver o que Emmanuel comenta a partir desse versículo. Vocês podem deixar aí a opinião de vocês aí, tá, gente? No chat pode comentar à vontade, que se a gente puder, a gente vai interagindo, tá bem? Então, olha só. O Emmanuel começa assim. O discípulo aplicado. Um discípulo aplicado. Um discípulo aplicado. Aquele que, né, tem disciplina, que faz as lições direitinho, presta atenção na aula, nas apostilas da vida. Tem um outro livro do Chico que chama Apostilas da Vida, depois vocês procurem aí. Aquele que se aplica, que estuda direitinho o conteúdo, aquele aluno aplicado, né? O Emmanuel está dizendo, o discípulo aplicado, esse aluno aplicado, ele diz, de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Olha, o que o Emmanuel está dizendo aqui? Emmanuel está dizendo aqui que ele mesmo, dele mesmo, né? Ele diz assim, ó, de mim mesmo não possuo nada de bom, mas Jesus sempre irá me suprir com os recursos de que eu necessito segundo as minhas necessidades. Fé, né, gente? Né? Fé, aqui é fé. É aquela certeza de que mesmo que ainda não haja o de melhor em mim, mesmo que eu ainda não tenha atingido a condição de espírito perfeito, mesmo que eu ainda tenha as minhas deficiências, Jesus sempre irá suprir as minhas necessidades. Isso se eu sou aplicado, se eu sou um discípulo aplicado, se eu realizo as minhas tarefas, as minhas atividades, segundo a vontade de Deus, né? Porque às vezes a gente só quer viver para o corpo, a gente só quer viver para mamon, a gente só quer viver para a matéria. Toda dificuldade na qual nós estamos aprisionados, lembra que o Paulo fala da prisão, ele está escrevendo da prisão, e ele fala que mesmo lá da prisão ele é grato, ele
leva encorajamento, ele é alegre. Por quê? Porque ele sabe que aquela prisão é necessária para a sua melhoria, para o seu crescimento, para o seu adiantamento. E nós, muitas vezes, nós estamos aprisionados a algumas situações e a gente só reclama, só se queixa, só se maldiz e não aprende com a situação. Então ele diz, o discípulo aplicado, o que ele faz? Ele sabe que não há nada de tão bom assim nele, mas ele confia em Jesus para que possa supri-lo segundo as suas necessidades. Olha o mais aí. Prestem atenção que aqui o mas está antes do nome de Jesus. Olha o que o Emmanuel diz logo embaixo. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho. Nenhum de nós possui perfeito conhecimento do caminho, da nossa caminhada, do que nos aguarda mais lá adiante, do que nos aguarda mais lá na frente. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas, ó o mas antes de Jesus, mas Jesus me conduzirá. Mesmo que eu não saiba qual é o caminho, mesmo que eu não saiba qual é a estrada que me aguarda lá adiante, mas se eu confio no Cristo, ele me conduzirá. E aqui o mas está antes do nome de Jesus. E aí o Emmanuel logo vai fazer um contraponto, porque ele diz como é que age o discípulo aplicado e como é que age o aprendiz preguiçoso. Aquele que não tá nem aí para nada, né, galera? Aquele que não quer coisa com coisa, o negócio dele é dormir, é comer, é sentir prazer, e o resto é que se exploda. Tá pouco preocupado com a sua dimensão espiritual, pouco preocupado com a sua dimensão, né, de espírito eterno, com essa dimensão que o caracteriza como ser imortal, tá pouco preocupado com isso. Ele quer mesmo curtir a vida adoidado. Então, esse aprendiz preguiçoso, diz o Emmanuel, geralmente fala assim, não descreio da bondade de Jesus. Ele até acredita que Jesus é bom. Não descreio da bondade de Jesus. Olha o nome de Jesus antes. Não descreio da bondade de Jesus. Mas, o mas está depois do nome de Jesus. Presta atenção. Nunca coloque o mas depois do nome de Jesus. Se você for usar um mas, use sempre antes do nome Jesus. Porque ele diz assim, eu não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para esse trabalho cristão. Uma desculpa, né? Quando mais está depois do nome de Jesus, geralmente vem uma desculpa. Eu não tenho tempo, eu estou cansado demais, eu não tenho horário para essas coisas da igreja, da casa espírita. Mas a gente acha tempo para ir para a festa, a gente acha tempo para viajar, tem gente que acha tempo para tudo, para farra, para tudo, só não acha tempo para cuidar da dimensão espiritual. Né? A gente fala assim, chuta o balde, né? Tem gente que chuta o balde, dá um jeito em tudo, mas na hora de realizar as tarefas para o Cristo, tem sempre uma desculpa. Ele diz, eu aprendi isso preguiçoso. E aí ele diz aqui, sei que o caminho permanece em Jesus. Não, eu sei que a melhor caminhada é o caminho apontado pelo Cristo, né? Porque eu já tenho conhecimento do Evangelho, já tenho conhecimento da doutrina espírita, então eu sei que o melhor caminho é esse. Quem é ignorante, que não tem nem conhecimento do Evangelho, nem tem conhecimento da doutrina espírita, tudo bem, né, gente? Tudo bem. Mas se eu tenho conhecimento do Evangelho de Jesus, e se eu tenho conhecimento da doutrina espírita, sim, eu sei que o caminho é esse, apontado pelo Cristo. Mas, lá vem o mas, né? Que o Emmanuel diz que é o mas do preguiçoso. Mas o mundo não me permite segui-lo. Que mundo, gente? Que mundo, Maria? Que mundo? Qual é o mundo que não permite a gente seguir Jesus? Não é o mundo, gente. Não é o mundo. Lembra que Jesus disse? Jesus disse de várias maneiras, através de várias metáforas, mas a gente pode reduzir dizendo assim, né? Que ele veio ao mundo, mas ele não é do mundo, né? Então a gente veio para o mundo, mas nós não somos do mundo. Aí a gente diz, coloca a culpa no mundo, é a tentação, são os arrastamentos, né? É o mundo que arrasta a gente, é a matéria, é a carne. Não, não é o mundo, porque quando a pessoa diz assim, eu sei qual é o caminho certo, eu sei quais são as coisas que precisam ser feitas verdadeiramente, mas o mundo não me permite seguir Jesus. Não é o mundo, gente, sou eu. Sou eu que não quero, sou eu que não tomei a decisão ainda, sou eu que ainda não acordei para essa dimensão espiritual. Sou eu, a questão sou eu, não é o mundo. A gente não pode terceirizar as nossas responsabilidades, né?
Quando eu digo que é o mundo, eu estou tirando a minha responsabilidade. Então, o Emmanuel diz aqui, né? O primeiro, que é aquele que usa o mas antes do nome de Jesus, o discípulo aplicado, o primeiro, ele vai, né, ali escalando a montanha da decisão. Ele toma a decisão, bom, eu sei que ainda não sou a melhor criatura do mundo, mas eu vou me melhorar, eu vou buscar os recursos que eu necessito, porque eu sei que Jesus não vai me desamparar. Eu sei que ainda não tenho conhecimento perfeito de todas as coisas, nem do caminho que eu tenho que seguir, mas eu sei que Jesus me conduzirá. Então, o primeiro é esse, aplicado, disciplinado. O segundo é o preguiçoso. É o que coloco mais depois do nome de Jesus. É aquele que tem desculpa para tudo. Não, eu até queria ir para o trabalho, mas eu até gostaria de fazer parte do centro, mas eu até queria conseguir assistir uma palestra, mas eu até gostaria de tomar um passe, mas, entende? Preguiçoso, desculpista. É isso que o Emmanuel está dizendo. Não é a Adriana Paula. Por favor, não me cancelem. Não é a Adriana Paula. É o Emmanuel, gente. É o Emmanuel na obra Pão Nosso. Aí ele diz assim, o primeiro, ele vai escalando a montanha da decisão. Ele tomou a decisão de se melhorar. É uma decisão. Eu tomo a decisão de me melhorar. Eu tomo a decisão de seguir o melhor caminho, né? Ele diz, o primeiro faz isso, toma a decisão. O segundo, né? O segundo, ele estima, ele tem carinho, ele tem afeto pelo descanso no vale fundo da experiência inferior. Olha, o Emmanuel usa assim umas palavras. Ele diz assim, o primeiro é aquele que, apesar das dificuldades, apesar de saber das suas fraquezas, apesar da incerteza com relação ao caminho, ele confia no amigo divino. Ele confia e ele busca viver as lições do Cristo, né? Ele faz isso, ele vai construindo essa escalada da confiança. O segundo, o Emmanuel diz assim, aquele que diz, eu até gostaria de ser espírita, mas eu até gostaria de ajudar nas tarefas da igreja, mas eu até queria ir tomar um passo no centro, mas eu até gostaria de ouvir um evangelho, uma palestra, mas entende o preguiçoso. O Emmanuel diz, o segundo, ele estima. O que é que ele estima? O que é estimar? Ele gosta, ele sente prazer, né? Ele gosta de descansar no vale fundo da experiência inferior. Gente, Emmanuel é maravilhoso, né? Olha só, a pessoa gosta, ela sente prazer de descansar no vale fundo da experiência inferior. É o que ele está dizendo, né? Ele gosta. Ele até reconhece, né, as graças de Jesus, ele até reconhece ali, né, a importância do mestre, mas ele prefere se furtar ao compromisso de seguir o Cristo, de viver, de buscar viver os seus exemplos, de buscar viver como ele viveu. Então, Emmanuel diz assim, o primeiro, o discípulo disciplinado, fixamente na luz divina. Ele olha para aquela luz divina que é o Cristo e segue adiante, mesmo nos trancos e barrancos. Mesmo ali, muitas vezes, se atropelando, muitas vezes ali caindo, muitas vezes ali vacilando, que é normal, gente, normal. Cair e levantar, faz parte da caminhada da vida. Então, primeiro ele confia, ele fixa a mente em Jesus, nessa luz divina. Já o segundo, que é o discípulo preguiçoso, esse segundo, ele paralisa o pensamento nas próprias limitações. Não consigo. Isso aí é difícil demais para mim. Eu não posso. Eu tenho muitas coisas para fazer. É porque minha vida tá muito difícil. Porque entendeu? Começa a dar um monte de desculpas, a usar o mas como um pretexto, como uma desculpa. Então, Emmanuel diz assim, o mas é a conjunção que nos processos verbais habitualmente define a nossa posição íntima diante do evangelho. Olha que legal essa sacada do Emmanuel, né? Ele pesca ali o versículo da carta de Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 13, e ele diz,
o mas, ele define a nossa posição diante do evangelho. Se o mas for colocado à frente do nome de Jesus, lembra? Vou reler. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me suprirá de recursos. Olha que legal. De mim nada não possuo ainda, coisa alguma de bom, mas Jesus irá me atender segundo as minhas necessidades. Lembra? Então, se eu coloco o nome, se eu coloco o mas à frente do nome de Jesus, eu tenho ali uma expressão de firmeza, de confiança, de fé e de valor, né? Presta bem atenção. Agora, já se eu coloco o mas depois do nome de Jesus, adoraria seguir Jesus, mas gostaria tanto de trabalhar com Cristo, mas aí eu tenho aqui o desculpismo. Se eu coloco o mas depois do nome do Cristo, o Emmanuel nos diz que aí nos situamos na indecisão e na ociosidade. Então, não é desculpismo, é indecisão e ociosidade. Impermeabilidade. A gente não permite que o evangelho, né, permeie, inunde o nosso coração. A impermeabilidade é a indiferença. Nos situamos nessa condição se colocamos o mas depois do nome do Cristo. Entende? É isso que ele está dizendo. E aí ele encerra esse parágrafo dizendo assim: 3 letras apenas, o mas, denunciam-nos o rumo para onde nós queremos seguir. Se é com Jesus, apesar das nossas dificuldades, ou se abandonando o Cristo, olhando apenas para as nossas limitações. Assim, recomendam meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. O mas está à frente do nome do Cristo. Vou sempre considerá-lo. Né, de maneira disciplinada, eu vou considerar a figura de Jesus. E aí, por meio dessa palavra pequenininha e simples, né, que é uma conjunção, a gente faz a nossa profissão de fé, né, ou a confissão da nossa ineficiência. Então, a gente precisa lembrar, diz o benfeitor Emmanuel, que quando eu digo, eu sei das minhas dificuldades, eu sei que tem muitas situações que eu ainda não consigo vencer, mas com Jesus eu me fortaleço. Confiança, fé, né, valor, firmeza. Agora, se eu coloco mais depois do nome de Jesus, se eu digo, eu adoraria servir na causa do Cristo, adoraria fazer a caridade, mas a minha vida é muito complicada, mas eu ainda não consigo, mas é tudo muito difícil. Aí eu estou usando o desculpismo e eu estou situado ali na indecisão, na ociosidade, na indiferença. Isso é o benfeitor Emmanuel que está dizendo, tá, gente? E eu concordo plenamente com ele, com o benfeitor Emmanuel. Então, ele termina o texto dizendo assim: lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Não importa as minhas dificuldades, não importa a minha fraqueza, não importa ainda a minha pequenez, não importa ainda se eu não consigo realizar todo o bem que eu gostaria, mas com Jesus ao meu lado, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que ele diz, o mas aqui tem uma relação direta com o versículo, porque se eu decido seguir ao Cristo, se eu decido abraçar o Evangelho de Jesus na minha vivência, eu sei que apesar de tudo, de todas as contrariedades, de todas as adversidades, que é o que representa o mas, tudo posso naquele que me fortalece. Não é maravilhoso? É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Ele é incrível, ele é incrível. Ele pega um versículozinho, ele pesca um versículo e ele escreve um texto maravilhoso desse, que nos leva a refletir sobre muitas coisas. Então vamos pensar sobre 2 coisas. A que situações nós estamos presos? E se nós estamos presos a essas situações e não conseguimos sair delas ainda, ou a pessoas ou a situações, se ainda não conseguimos nos libertar delas, o que é que nós precisamos aprender com elas? Para que nós sejamos gratos, para que a gente possa encorajar a nossa própria caminhada e para que nós possamos viver com alegria.
porque Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta aos Filipenses. E ele escreve uma carta de gratidão, uma carta de encorajamento e uma carta de alegria. E ele estava preso. Pensar sobre isso. A outra coisa, onde é que está Jesus na nossa vida? É antes do mas ou é depois do mas? Porque se for antes, né? Se Jesus está antes, se eu digo sempre, eu gostaria muito de fazer o trabalho no bem, mas gostaria muito de fazer, de seguir Jesus, mas gostaria muito de levar adiante a mensagem de Jesus, mas tá vendo? Jesus, ó, tá antes. Se Jesus está antes do mas, nós estamos na condição de discípulo preguiçoso. No entanto, se o mas está depois do nome de Jesus, né? Se nós estamos ali com esse mas antes do nome de Jesus, se ele está antes do nome de Jesus, eu sei da minha imperfeição, sei que ainda sou pequena, mas Jesus vai suprir as minhas condições. Eu sei que ainda não consigo fazer todo o bem que eu gostaria, mas Jesus irá me auxiliar nessa caminhada. Então, aqui nós temos o posicionamento do discípulo aplicado ou do discípulo preguiçoso, certo? Então, o benfeitor Emmanuel, ele é maravilhoso. Se vocês quiserem depois, peguem aí a carta 4 de Paulo, aliás, a carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 4, leiam ele todo, né, para vocês terem aí uma ideia mais geral desse contexto de que eu estou falando, porque o nosso estudo está encerrando agora. Aqueles que foram chegando depois, daqui a pouco vai ficar aí salvo, né, vai ficar aí gravado, e vocês podem ver lá do começo. Queria agradecer aos que chegaram aí, especialmente nesse dia tão maravilhoso, tão abençoado e tão especial para todas as mulheres do planeta Terra. Um beijo grande no coração de todas elas. Nós vamos encerrar o nosso estudo, agradecendo a todos vocês que ficaram por aí, aqueles que ainda vão nos ver, agradecer a todos vocês pela companhia, e agora a gente vai fazer a nossa prece final, porque daqui a pouco eu tenho o meu culto do Evangelho no lar, tá bom? Um beijo, vamos para a nossa oração. Jesus amado, mestre amigo, queremos te agradecer por esses instantes de reflexão, de intuição, de paz, e te pedir, Senhor, que abençoe todos os lares de todos aqueles que nos acompanharam agora, ao vivo, e daqueles que ainda irão ter acesso a esse conteúdo. Que as tuas bênçãos se derramem sobre o planeta Terra. Que haja paz no coração dos homens, dos dirigentes, de todas as nações. Nos guarda, nos ilumina e nos dá uma semana cheia de luz. Fluidifica as águas das nossas casas, para que elas possam servir de medicamento para o nosso corpo, para o nosso espírito, para a nossa mente. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo grande no coração de vocês, um lindo dia, uma semana abençoada, maravilhosa, e até uma outra oportunidade. Tchau, tchau.